Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o curso de farmácia com minha amiga Gabriela Tatsumi. Eu queria agradecer por você ter aceito o meu convite e pedir para você se apresentar para a gente e contar como você escolheu a farmácia. Oi, gente, meu nome é Gabriela Costa Tatsumi, eu tenho 26 anos e eu fiz farmácia, formei em farmácia pela UFMG. E como foi para eu escolher o curso? Bom, eu escolhi, foi assim, daquele jeito de última hora mesmo. Chega no final do ensino médio, tem aquela pressão, né, da gente escolher o curso e tal. E aí eu estava indecisa entre vários cursos. Vários mesmo. E eu estava indecisa entre uns cursos nada a ver com farmácia mesmo. Acho que eu estava indecisa entre engenharia, arquitetura, e acho que tinha mais um que eu nem lembro qual que era, mas eram 3 cursos assim bem distintos um do outro. Sim. Só que eu tinha umas certezas assim, que eu não queria medicina, não queria direito e, e alguns outros cursos, assim, que normalmente as pessoas ficavam pressionando a gente para fazer, né? Principalmente os pais, que tem aqueles cursos chaves, né? De Mas, antigamente. Sempre tem. E aí eu fui pesquisando mais, eu estava naquela pressão de escolher, e o que me fez escolher foi um professor meu, que ele acabou que começou a dar aula para a gente, meio que de última hora, e ele fazia farmácia, porque uma professora nossa da época, ela engravidou e ele entrou de licença. Aí ele dava aula e começava a contar durante as aulas e durante as matérias um pouco do curso de farmácia junto, sabe? O que sim. eles viam e como é que era. E aquilo me interessou muito, porque eu gostava bastante de biologia e química, e era um curso que envolvia as duas matérias, né? Que eram 2 matérias que eu me dava muito bem, que eu gostava bastante, assim. E aí aquilo foi me encantando. E aí eu fui pesquisando mais sobre, é, vendo mais sobre, eu acabei indo lá na USP, tem tipo um pro, uma época que você visita lá a universidade e você faz visitação, né? No curso. Aí tem o dia, você se inscreve e eu fui lá no de farmácia. Aí tem tipo umas palestras, você anda pela faculdade de farmácia de lá, os professores contam um pouco de cada área para você saber mais do curso. E aí eu comecei aí na mostra de profissões, essas coisas, e eu acabei gostando. Eu falei assim, não, é isso, eu vou fazer farmácia. Aí eu pus na minha cabeça e foi. Mas Entendi. assim, a gente nunca tem certeza 100%, né? Então, eu fui com aquela coisa, porque foi o que eu encontrei, assim, que eu mais me identifiquei na época. E deu certo, assim, foi graças a Deus. E como que foi quando você entrou? Assim, você surpreendeu ou era como você esperava? Olha, eu me surpreendi um pouco. Na verdade, foi meio diferente do que eu imaginava. Uma, porque meu curso que eu fui era noturno, né? E aí são pessoas totalmente diferentes. Eu pensei em entrar na faculdade, todo mundo ali, gente que acabou de sair do colégio, animado na faculdade, e foi meio que ao contrário, assim, a maioria eram pessoas mais velhas, pessoas que trabalhavam durante o dia, estudavam de noite, então não era gente animada do que estava querendo depois da aula sair ou fazer alguma coisa no final de semana, chegar no final de semana, o pessoal queria mais ficar em casa, descansar, né? Trabalho a Sei. semana inteira. E eu não, eu era, tipo, querendo ou não, era quase uma adolescente ainda, que queria aproveitar a época de faculdade, sair, não tinha muito disso, né? Então, isso foi meio que um baque. Outra coisa que me surpreendeu porque eu sou de São Paulo, né? Eu acho que eu não falei isso. Eu sou de São Paulo e quando eu vim aqui para Minas, uma coisa que me surpreendeu muito é que a maioria das pessoas
que entraram no curso, eles já tinham feito um técnico no colégio, fizeram um colégio técnico, coisa que aqui é muito comum, né? O pessoal daqui de Minas, eles fazem até cursinho para os alunos para entrar em colégio técnico e tal, e lá em São Paulo não é muito comum, assim, pessoas fazerem o técnico para ir para a faculdade, igual é aqui. Isso era uma outra coisa que me surpreendeu bastante, que o pessoal já entrou com um conhecimento, assim, já de um técnico, né? Teve gente que fez uns técnicos na área, que fez de análises clínicas, técnico de química, então acabava que eles já tinham mais, assim, um pouco mais de experiência, já tinha feito um estágio, alguma coisa assim. Aí esse foi outro ponto que me surpreendeu quando eu entrei. E quais foram as matérias assim que você estudou? Como que foi? Então, o curso de farmácia, ele é basicamente química e biologia misturado, né? Então, a primeira parte do curso, que é o ciclo básico, a gente aprende mais aquela parte geralzona de biologia e química básica, assim, que é química Sei. geral, química orgânica, química inorgânica, química analítica. Na parte de biologia, a gente vê anatomia, bioquímica, histologia, microbiologia. É bem assim, amplo, sabe? Muito amplo, a gente vê um pouco de tudo dessas áreas. Bem básico também. E depois começa o ciclo profissionalizante, que a gente foca mais na área de farmácia mesmo. Igual tem eu tenho farmacologia no ciclo básico, mas é uma farmacologia bem básica, e quando vai no ciclo profissionalizante, você tem uma farmacologia mais focada. Hoje acho que até já mudou de nome. No curso de farmácia mudou a matriz desde a época que eu entrei, e agora eu acho que é um outro nome que chama a farmacologia que eles veem, mas eu vi uma farmacologia 1, 2 e 3, que era bem mais específica, assim. Você vê farmacotécnica, você vê operações unitárias, que é voltado para a indústria. Então, acaba que você vê um pouco de cada coisa também, porque o meu curso que eu fiz, ele é formado para generalista. Então, acaba que a gente vê um pouquinho de cada coisa da área de atuação. Então, de um farmacêutico, porque o curso de farmácia também você pode atuar, ele é muito amplo, então você pode atuar em diversos lugares, em diversas coisas diferentes. Então, acaba que você pincela um pouco na parte profissionalizante, um pouco de Sei. cada coisa, assim, também. E E é um pouco mais específico. como que são as aulas práticas? As aulas práticas, então, é de laboratório normalmente. Então, no ciclo básico, a gente via a teoria e depois aplicava na prática, igual. A gente teve anatomia prática, a gente via os pedaços de órgãos, o corpo e tudo. Histologia, a gente via as lâminas, microbiologia também. A gente também tinha parasito, que a gente via os parasitas, estudava. Na parte de química, era igual o laboratório de química, às vezes, que a gente tinha no colégio também. Assim, a gente via na teoria, depois aplicava na prática aquela parte de química. Quando a gente chega no profissionalizante, é basicamente a mesma coisa, só que voltado para aquilo que a gente estava vendo, né? Igual farmacotécnica, que normalmente é para fazer medicamentos, né? Formulações farmacêuticas. Você aprendia na teoria como fazer e na prática você fazia o medicamento, né? Então, isso. Mas é bem prático mesmo. Você vê sempre na teoria e depois aplica aquilo lá. E quais são as principais áreas de atuação de um farmacêutico? Bom, é muito amplo, né? Então, você pode trabalhar tanto em drogaria, como um É o que o farmacêutico pessoal responsável, que é pensa, o que todo mundo pensa que só tem isso, né? Você pode
trabalhar em drogaria, você pode ter uma farmácia de manipulação, que é mais essa área de drogaria mesmo. Você pode trabalhar em indústria, e não é só indústria farmacêutica de medicamentos. Quando você faz farmácia, você pode trabalhar tanto na área de alimentos, como na parte de cosméticos. A gente aprende tudo isso lá. Além disso, tem a parte de análises clínicas. E eu acho que é só. Acho que é só. E a maioria das pessoas assim que você vê, Não é só isso não, cara. tem mais o quê? Tem a parte de hospitalar. Tem a parte de Trabalha hospitalar, que dentro de um hospital? trabalha dentro de hospital, porque, na verdade, tem duas áreas dentro do hospital que um farmacêutico pode atuar, né? Que é na farmácia hospitalar mesmo, porque todo hospital tem uma farmácia, que é onde ficam os medicamentos. Então, acaba que você tem que ter um farmacêutico lá gerenciando aquela medicação, fazendo compra daquilo, dispensando os medicamentos, dispensando medicamentos para as pessoas que estão internadas ali do hospital, que estão precisando daquela medicação, conferindo, né, as doses, se está tudo certo, porque não pode nada de errado, nenhum medicamento errado. E também tem a parte de farmácia clínica. A farmácia clínica é a parte mais voltada para o cuidado ao paciente. Então, é até uma área que é um pouco mais nova dentro da farmácia, que começou tem poucos anos, que é voltado para acompanhamento daquele paciente com aquela comorbidade, com aquela doença, né? Então, você acompanha as medicações que ele toma, ou dentro de uma internação, ou até fora, você faz um acompanhamento daquele paciente para ver se ele está tomando a medicação certa, a dosagem está ok, se ele não está tendo nenhuma interação medicamentosa com algum outro medicamento que ele toma, se às vezes a medicação que ele está tomando ou ele precisa aumentar a dose, aí você conversa com o médico, ou precisa trocar por algum outro medicamento que tem a mesma função, mas às vezes aquele lá já não está sendo tão bom, talvez outro tipo de medicamento seria mais efetivo, e fazer essa dinâmica de conversa com o médico e também assistir o paciente, né? Porque acaba que muitas vezes o paciente vai no médico, ele receita o medicamento. Aí vai em outro médico de uma outra especialidade, receita outra. E às vezes acaba que esses medicamentos podem interagir um com o outro e pode dar algum efeito. Então, assim, principalmente quando você está internado também, é muito importante ter esse acompanhamento, sabe? Então, Sim. tem essa outra área que está crescendo bastante, assim, mas ainda é bem restrita no campo, na área, assim, é mais difícil entrar. Mas está iniciando, é uma área que está começando, assim, a ficar um pouco maior, assim. Sei. E como que foi fazer estágio? É obrigatório na sua faculdade? É obrigatório. Hoje acho que mudou um pouco, mas na minha época eram 2 estágios obrigatórios, né? O estágio obrigatório em drogaria mesmo, que você fica lá na bancada vendendo medicamento, gerenciando toda aquela medicação que chega também. E o segundo estágio, ele era livre. Então, Sim. você podia fazer em qualquer área. Só que assim, na minha época, como eu era generalista, o noturno só tinha generalista. Eu podia fazer em qualquer área. Quando eu entrei, tinha uma distinção no diurno que você podia escolher qual área de atuação que você queria fazer. Aí você dava ênfase numa área. Então, o pessoal do diurno, ele podia ter a ênfase. E aí, quando você fazia ênfase numa das áreas de atuação, que era entre análises clínicas, hospitalar, indústria e alimentos, aí você escolhia qualquer e você tinha que fazer esse último estágio na sua especialidade. Mas quando você era generalista, você podia fazer em qualquer um, inclusive esse segundo estágio podia ser em drogaria de novo. Então, você podia fazer 2 estágios
ou na mesma drogaria que você estava, ou alguma coisa assim, entendeu? Entendi. E você fez onde no segundo estágio? No segundo estágio eu fiz na empresa que eu estou trabalhando hoje, que eu fui contratada. Na verdade, eu entrei lá antes, eu acabei saindo para fazer meu estágio em drogaria e consegui voltar para fazer meu estágio final lá e acabei ficando, assim, sendo contratada nessa mesma empresa. E como que é essa rotina lá? O que que você faz? Conta um pouco pra gente. Lá eu trabalho no desenvolvimento farmacotécnico, né? Então eu trabalho na área de formulações de medicamentos. Minha empresa, a filial daqui de Minas Gerais, que fica em Santa Luzia, ela trabalha só com sólidos, só com sólidos. Então a gente vende comprimido, comprimido efervescente, pós para reconstituição, só formas farmacêuticas sólidas. Então a gente trabalha só com essas formas farmacêuticas. Então a gente desenvolve, faço parte da área de novos produtos, então eu desenvolvo novos medicamentos para a empresa. Então, eu proponho formulações, eu faço testes, então eu proponho uma formulação e eu testo essa formulação para ver se ela dá certo. Sei, Aí eu faço a medicação, mando para fazer todas as análises de qualidade para ver se ele está dentro, se está tudo certo, se tem que fazer algum ajuste fino da formulação, alguma coisa assim, para a gente fazer, protocolar na Anvisa e fazer o pedido de registro do medicamento, né? Então, meu trabalho é esse. e que habilidades você acha que é importante assim para fazer farmácia? Bom, habilidades, eu acho que acho que a pessoa não precisa ter uma habilidade específica. Eu acho que, como são vários campos de atuação, varia muito, entendeu? Porque se você for uma parte de é, clínica, por exemplo, você tem que lidar com pessoas. Se você for para a indústria, você mexe mais. Tem área que você tem que lidar com pessoas também, tem área que você não precisa tanto, que você fica mais em laboratório, mais dentro de uma sala. Então, varia muito para qual área você está indo. Então, eu acho que Sei, independente de qual habilidade você tem, acho que você consegue encaixar de acordo com a área que você se identificar mais, entendeu? Eu entendi. acho que é questão de ir trabalhando a habilidade de cada um, assim, eu acho que a área é tão amplo o curso que são tantas áreas de atuação que é muito difícil falar assim de uma habilidade específica, sabe? Sei. É mais ter foco, estudar e porque você sempre tem, acho que é todo curso, né? A gente sempre tem que estar estudando e aprendendo cada dia mais, porque toda hora parece uma coisa diferente, independente de onde você onde você atua, o que você faz, sempre está surgindo coisas novas. Então, você tem que estar se atualizando. Então, acho que é mais nessa questão, assim, você está sempre estudando e nunca parar. Mas, assim, de resto, habilidade, assim, específica, não tem nenhuma, não. Você acha que é bom ter bastante interesse em química, em biologia, assim? É importante, assim, porque eu acho que são as principais matérias que você estuda, né? É química e biologia. No ciclo básico, acho que uma das primeiras matérias que a gente acaba tendo, eu tive física e matemática, mas é muito básico, assim, muito, muito básico. Você tem, chama até matemática a matéria, que você aprende bem o básico do básico de integral, umas coisas assim, mas assim, bem superficial. Pra gente, Sei. isso é só para a gente conseguir poder entender mais para frente química analítica, algumas contas que vão acabar mais para frente, você precisando delas. Mas não é nada assim. Basicamente, o que você precisa saber é conseguir fazer regra de três. Na farmácia, tipo assim, parte de exatas é conseguir fazer regra de três e química e biologia. É basicamente isso, assim. Eu não. Tanto que eu me sinto até burra hoje, né? Eu falo que depois.
Depois de tantos anos fazendo curso, eu já esqueci tudo de matemática, tem umas contas, umas fórmulas que eu já me esqueci. Gente, eu me sinto burra demais, mas tá tudo certo. A gente acaba esquecendo, né, se não usa. Acaba, porque o que vai fazer 10 anos que eu saí do ensino Não. médio. Então, assim, aquilo já ficou tão para trás que eu não lembro de quase mais nada. É muito triste, mas é a pura verdade. A gente esquece das coisas. E qual foi a parte do curso que você mais gostou? Eu gostava bastante no início eu gostei muito assim. Eu não sei se era porque estava no começo, era aquele êxtase, sabe? Eu Sei. adorava anatomia. Gente, adorava ver os órgãos, colocar a mão Não. naquilo, tudo. Eu achava o máximo. Mas isso eu adorei, assim. Mas outra parte que eu gostei bastante foi quando entrou na parte profissionalizante, assim, das matérias em geral, porque acaba que você, no ciclo básico, como é tão amplo, você fica muito perdido, sabe? Você ainda fala Sei. assim, gente, por que eu estou estudando esse tipo de coisa? Para que eu estou vendo isso? É uma coisa tão, sabe? Todos os cursos da área da saúde estuda as mesmas matérias. Então, assim, medicina, farmácia, odonto, todas elas têm um pouco de todas essas matérias. Então, é coisa tudo muito ampla, que você fala assim, todo o curso vê. E eu não consigo enxergar o que eu vou realmente fazer no meu curso. Para que eu preciso disso, sabe? É a mesma coisa que às vezes a gente pensava no colégio, né? Que a gente estudava uma matéria que a gente não gostava. Para que eu preciso disso? É a mesma coisa. Então, quando entrou no ciclo profissionalizante, foi assim, foi muito bom, porque acabou que você conseguia visualizar mais como que você ia atuar, em que você estava fazendo. Assim, tem várias matérias, assim, eu gostei muito de farmacotécnica, que é o que eu faço hoje, e química farmacêutica, que a gente chamava de QF, que é assim bem interessante, que você consegue visualizar. É muito difícil a matéria, é uma das matérias assim que eu particularmente achei bem complicado, bem assim difícil, mas é muito legal assim o estudo assim de você pensar nas moléculas, nas reações que ela vai fazer, na reação, tipo, onde que ela vai se ligar para poder produzir, para aquele fármaco fazer o efeito que ele faz, por que ele faz aquele efeito, onde que ele está ligando, é isso que a gente estuda. Então, assim, você acaba vendo mais, né, aquilo que você realmente vai atuar. E outra matéria que eu gostei muito, que acaba sendo mais específica, é a farmacologia mesmo, né? Que a gente consegue estudar mais a fundo a ação de cada classe medicamentosa e como ela age no seu corpo, os mecanismos de ação, como que ela age, o efeito que ela traz, quais são os várias classes e como ela atua. E eu acho que farmacologia foi uma das matérias do ciclo assim que eu também mais gostei, assim, porque é onde você mais consegue visualizar e ver a aplicação daquilo que você está estudando, sabe? É Sei. como ela vai realmente agir no seu corpo, aquele medicamento, aquela droga, sabe? Então, eu achei bem legal, assim. Você falou da anatomia, né? De ter que pegar nos órgãos, assim. Você acha que quem não gosta muito disso seria um problema para fazer ou acaba acostumando? Não, não é problema, não. Longe disso, porque tinha várias pessoas que não gostavam. E assim, é só no primeiro semestre, então que é mais para você entender um pouco do corpo, porque você, como tudo aquilo, aquelas moléculas, tudo, aquelas drogas, tudo aquilo que você está vendo vai atuar no corpo, você tem que saber como é seu corpo, entender como que o corpo funciona e onde fica cada coisa para você poder entender mais sobre como que ele está atuando. Mas assim, a teoria já ajuda bastante, entendeu? Porque Sei. tinha muita gente que não gostava da prática. A prática é boa, você consegue visualizar, mas não é nada, e é só no primeiro semestre, então fica lá, sabe? Não é igual medicina que você faz
mil anatomias. É só Sei. um semestre, é pouca coisa e fica lá para trás. É o primeiro semestre de o quê? A minha faculdade, como é noturno, foram 6 anos e meio. Então, assim, é meio ano dos outros 6 anos que você nem vê mais. Aí chega no final do curso, você já esqueceu. E como que você vê o mercado de trabalho na farmácia? Você acha que a pessoa pode ter um pouco de dificuldade para arrumar um emprego ou você acha que tem bastante possibilidades? Olha, é, eu acho, como a área de atuação é muito ampla, acho que vai variar muito de que área você quer seguir, entendeu? Tem áreas que é um pouco mais difícil você já formar e já começar a atuar naquela área. Uma coisa que eu recomendo muito para muita gente é faça estágio. E faça estágio cedo, porque eu não fiz estágio cedo. Eu deixei para fazer mais para o final. Mas para você poder, porque é através do estágio que você consegue conhecer as áreas de atuação na prática, porque é uma coisa que você vê na faculdade, na teoria, você tem uma imaginação de como é que vai ser e tudo, mas você nunca sabe como que vai ser realmente na prática. Então, faça estágio, tenta fazer o máximo de estágio que der e no máximo de áreas possíveis, assim, para você ver realmente qual área você realmente quer ir. Se você já entra na faculdade com foco, então tenta fazer estágio naquele foco, que é o melhor caminho de entrar no mercado de trabalho, é pelo estágio, assim. Eu consegui entrar no mercado de trabalho por conta do meu estágio, então eu vejo isso muito como uma, assim, uma forma mais fácil, assim, Sei. de acabar entrando numa área, no mercado de trabalho. No geral, eu não acho que seja assim muito difícil você sair do curso e ficar totalmente desempregado, sabe? Porque assim, todo mundo que faz farmácia, a maioria das pessoas, eu não vou falar ninguém, mas maioria das pessoas não quer trabalhar como farmacêutico de uma drogaria. Tem gente que ama esse trabalho que faz, mas não é todo mundo que gosta. Então, assim, e isso tem muita vaga para isso. Então, acaba que se você formar, é muito mais fácil você encontrar primeiro, ficar numa drogaria e depois você ir se especializando, tentando um emprego em outra área e, e indo para outras áreas, assim. Fora que tem também a parte acadêmica, né? Que dá. Você pode fazer um mestrado, um doutorado, coisas assim. E o que que um farmacêutico faz em uma drogaria? Bom, farmacêutico, uma drogaria, além de fazer a dispensação de medicamentos, ele faz todo o controle dos medicamentos, né? Principalmente aquela medicação que é controlada, os tarja preta, antibióticos, essas coisas. Então, e também ele que é responsável pelo estoque, de cuidar de toda a gestão da medicação que entra, os pedidos. Então, o farmacêutico responsável de uma farmácia, ele tem todo o trabalho assim de fazer a gestão da medicação, para não faltar medicamento, para sempre ter. E esses controlados tem uma plataforma da Anvisa que você tem que, igual, você retém a receita e você tem que cadastrar. Então, você tem que fazer toda essa gestão dessa medicação que chega, você tem que cadastrar todas as receitas que chegam, colocar o CRF do médico, tudo certinho, para não ter perigo de ter um erro ou qualquer coisa assim, porque qualquer problema que der, responsável do farmacêutico, e a farmácia pode ser atuada por aquilo, né? Por estar vendendo Entendi. medicamento sem receita e coisas do gênero. Além que é a parte mais legal, que eu acho, que eu gosto bastante de mexer também com o público, que é ajudar as pessoas que chegam na farmácia, né? A gente não pode prescrever,
Mas muitas das vezes as pessoas chegam na farmácia procurando um farmacêutico para tirar dúvida daquele sintoma que ela está tendo, assim, ou tirar dúvida da própria medicação, pedindo para ver qual que é a melhor medicação que ela indica. Ah, eu estou sentindo tal coisa. Ah, aí a gente pode falar assim, ó, olha um médico, se for uma coisa muito grave. Se for uma coisa que é um medicamento que desses de livro de prescrição, a gente pode acabar indicando alguma coisa. E acaba que quando você tem uma, um, uns clientes mais antigos, principalmente gente mais velha, até é fofinho, é engraçado, assim, eu que fiz estágio, é até bonitinho, eles vão para conversar mesmo com você, eu falo assim, eu melhorei, não melhorei, aquele remédio ficou bom, aquele foi bom, aquele não foi, às vezes conta da vida, Sei. é até engraçado, assim, você vira tipo eles têm confiança com você mesmo, assim. Então, acaba que você... a atuação do farmacêutico é muito esse, assim, de prestar a saúde mesmo, orientar aquele paciente, aquela pessoa, a melhor medicação para ele tomar naquele momento, dosagem, coisas do gênero, né? Indicar a melhor coisa que para aquele momento, assim. E sempre, caso for alguma coisa mais grave, procurar o médico para ver se é aquilo mesmo, porque se automedicar também não pode, né, gente? E tem mais alguma coisa que você queria falar para quem tem interesse em fazer farmácia? Fazer farmácia? Não sei, pesquisa, mas pesquisa muito sobre as áreas de atuação, é muito ampla, é um curso muito bom, eu gostei bastante de fazer, e assim, vai com a mente aberta, porque igual, quando eu entrei no curso, eu tinha um foco. Para mim, nossa, uma coisa que eu não queria mesmo. Quando eu entrei, eu falava assim, uma área que eu nunca vou seguir, que não é minha cara, é indústria. E para onde é que eu tô hoje? Eu tô na indústria. Eu queria análises clínicas quando eu entrei na faculdade. Minha vontade era de trabalhar na área de análises clínicas. Quando eu vi como realmente, o que era realmente análises clínicas, eu falei assim, nossa, isso não é para mim. Nossa, eu odiei análises clínicas durante a faculdade, assim. As matérias que eram um pouco mais envolvidas com análises clínicas, eu não me dava tão bem. E não era uma coisa que eu achava que eu ia ser feliz atuando. Então, e assim, até eu conseguir o estágio, eu não queria indústria. Eu fui conseguir. Por isso que eu falo, faça estágio também. Faça muito estágio, porque a experiência que você tem naquela área pode mudar o seu conceito, né? Então, assim, eu não queria estágio até indústria. E na hora que eu estava procurando estágio, eu mandei currículo para vários lugares e eu consegui por sorte, numa indústria e numa área que eu gostei, porque a indústria também tem diversas áreas de atuação dentro da indústria, né? Você pode atuar em diversos campos, então você atua de forma diferente. Então, por isso que é muito amplo o que eu falo. E eu acabei caindo nesse, que é uma área que eu super gostei, porque é na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, assim, é mais dinâmico, é uma coisa mais legal e que não é aquela só documentação e papelada, né? Que eu achava que indústria era. Realmente tem umas áreas que é assim, mas assim, não. Tudo tem sua área assim. E é isso, faça estágio e pesquise bastante, mas no mais é um curso muito bom, assim, que eu super recomendo. Então vamos para a nossa pergunta final. De tudo que você aprendeu na sua vida, que mensagem você queria deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo? Eita, nós. Bom, mensagem, eu acho que de tudo que eu aprendi na minha vida, eu acho que é aproveitar os momentos que a vida dá para você, sabe? Os pequenos momentos, aqueles momentos simples. As pessoas que estão em volta, porque é o que eu falo. Não adianta
você tá sempre focado no seu objetivo e ficar só naquilo lá, esquecer as coisas em volta, porque você não aproveita o que está acontecendo, sabe? Você acaba que você fica tão fissurado no negócio que você pensa só naquilo. Então, eu acho que é viver mais. É viver mais e parar um pouco, sabe? Que nesse mundo de hoje a gente fica muito sempre com metas, só focado nas nossas metas. Não estou falando para a gente não ter meta, a gente tem que ter meta, mas eu acho que a gente tem que viver também, sabe? Sei. E é uma coisa que eu aprendi um pouco, até foi durante a minha faculdade mesmo, assim, eu demorei muito para formar, não que isso seja uma coisa boa, mas foi um pouco disso, sabe? Eu parei um pouco e comecei a dar mais valor para as pessoas que estavam na minha volta, aproveitar mais aqueles momentos e aproveitar mais o agora, sabe? Do que ficar sempre pensando no futuro, no que vai vir pela frente e acabar ver que você não aproveitou aquilo que você podia ter curtido, tipo, em tempos passados, assim. Principalmente agora com a pandemia, né? A gente pensa. Pois é, a gente vê isso, né? Que, nossa, não dava tanto valor para aqueles momentos, né? Então, acho que é muito disso, assim. Você tem sempre que ter seu foco dos seus objetivos, das suas metas, onde você quer chegar, porque sem isso você também não vai para lugar nenhum. Mas eu acredito que junto a isso, eu acho que você não pode também ser muito radical, sabe? Eu acho que você sempre tem que ter seu momento de respirar, de aproveitar, de curtir as pessoas em sua volta, se dar um pouco de momento de tranquilidade, sabe? Não desligar um pouco a cabeça também desse mundo doido que a gente vive, sabe? Sei. Porque é muita coisa que a gente vive e eu acho que a gente tem que parar um pouco e viver umas coisas simples também, porque isso dá muito prazer também pra gente e pra vida, assim. E é muito importante a gente ter um foco, mas nunca esquecer daquilo que é importante pra gente, né? As nossas amizades, as nossas famílias. Porque se a gente só foca em um objetivo e esquece disso tudo, quando a gente chega lá, a gente vai ver que quem está do nosso lado, né? Será que valeu a pena realmente deixar tudo isso para trás para conseguir conquistar aquilo que você queria, né? Então é muito Não, é importante verdade. isso que você falou de Muitas vezes você ter. chega assim no seu objetivo e meio que você fica olhando e você ainda parece que alcançou, mas você ainda se sente sozinho, parece que não está completo. E É, eu acho que é muito disso, né? Você foca tanto, você acaba perdendo muita coisa lá que ficou lá atrás. Tem que ter todo o trabalho para recuperar de novo, sendo que você podia estar fazendo tudo em conjunto. É aquele negócio, né? Junto nós somos mais fortes. Então, acho que trabalhar sozinho nunca é o meio, né? Sempre tentar ter um trabalhar em equilíbrio, né? conjunto com tudo, em equilíbrio com tudo. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite, por ter compartilhado sua história sobre o curso de farmácia. E eu acho que deu para esclarecer muitas coisas para as pessoas que estavam em dúvida, né, se faz farmácia ou não. Então, espero que você tenha muito sucesso. E eu vou deixar o seu Instagram aqui para quem quiser tirar mais algumas dúvidas, para te chamar lá. Então, muito obrigado por esse momento aqui. Eu que agradeço, Caio. É um prazer compartilhar minha experiência. Eu não sei se eu consegui ser assim tão clara, mas qualquer dúvida vocês podem me chamar no Instagram, tirar as dúvidas se você quiser. Eu estou super disposta aí. E foi um prazer enorme. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Fechou? Tchauzinho.